estágio do deserto, controlando as emoções. Nessa fase, você já alcançou mais força e equilíbrio emocional e graças à ajuda que você recebeu, seja de seu mentor, do seu pastor, de alguém próximo a você que te acompanhou durante esse processo e conseguiu te aconselhar, então você já entendeu que tua luta não é matrimonial, ela é totalmente espiritual. Você começa a ter discernimento, reconhece a necessidade de buscar Deus para encontrar uma saída. E aí começam a voltar, as pequenas alegrias. Você volta a participar de festas em família, você volta até a participar em alguma coisa do trabalho, porque você já não via graça, era tudo cinza. Então você já começa a ter pequenos momentos de prazer, a fé também já amadurece, as orações se tornam mais firmes e confiantes. A dor ainda existe, ela tá ali, mas ela é suportável, já não é como antes. Eu lembro que existia um momento em que eu não conseguia fazer oração de joelho mais, de tanto que eu sofria na fase 1. E aí eu deitava no chão. E uma dessas vezes eu deitei no chão e chorei tanto que eu dormi. E quando eu acordei eu já estava bem melhor. E a gente entende que é totalmente espiritual porque a gente sabe que Deus permite aquele momento acontecer e vai lá e restaura. E te dá uma paz em meio àquelas circunstâncias, sabe? Então na fase 2 isso já não existe. Você já está mais firme, você consegue suportar as questões que vão aparecendo. Aí você aprende a ser mais cuidadosa, a falar sobre os assuntos do seu casamento. Você entende princípios como a honra, que você não deve sair como antes por aí em qualquer lugar falando do seu marido. Então você evita comentar com os amigos e a família, entendendo que você não tem como colocar e não pode colocar eles contra o seu marido. Então é melhor você se resguardar e ter uma pessoa que te entende, uma pessoa que já passou pelo deserto, uma pessoa que conhece o sentimento de estar ali num casamento que já está parecendo que está destruído, uma pessoa que entende que é espiritual. Então todas essas circunstâncias cooperaram para que você se sinta mais segura. Você começa a ser mais cuidadosa. A esperança começa a surgir novamente. A reconciliação já pode ser vista como uma possibilidade. Você já não fica desesperada pensando, será que meu casamento é de Deus? Muita gente pergunta isso pra mim até hoje, quando a gente vai fazer algum aconselhamento. Mas será que meu casamento realmente é abençoado por Deus? Porque se não for, Deus não vai restaurar. E não é assim que funciona. Deus é um Deus de princípios. Se é o teu primeiro casamento e se é o primeiro casamento do teu marido, é um casamento para Deus, até que a morte separe. Então você começa a entender que o que precisa é haver perdão. Perdão é a palavra de ordem agora. O casamento passa a ser valorizado como um bem que se tem, né? No mundo a gente sabe que muitas pessoas falam assim, existe ex-marido, mas não existe ex-filho, mas isso não é verdade. Marido é até que a morte separe. Os filhos, eles crescem e criam os filhos, né? Começam, montam uma própria família, às vezes vão morar em outro país e acaba se separando de corpos, né? De estar perto, mas a gente sempre está se falando. Mas em relação ao marido e mulher, até que a morte separe. Então não existe ex-filho e não existe ex-marido. Então as provas começam a surgir. Essa fase 2, ela é como se fosse assim a real prova de que você está confiando em Deus, porque começam a surgir tantas coisas que mantêm sua fé. Então você começa a ter momentos de, por exemplo, sonhar com o futuro e ver algumas coisas sendo esquecidas, né? Eu lembro que cuidar da casa já passa a ser um prazer, né? Você dá mais atenção e valor aos filhos. E você não estava tendo essa condição exatamente de poder se dedicar 100% porque estava mergulhada, né, imersa naquela dor. Mas agora tudo já mudou. Quando você tem momentos de felicidade, muitas vezes em momentos de provação, às vezes você passa por um luto, às vezes você perde alguma coisa financeiramente falando, mas tudo isso Deus só está permitindo para que você aprenda a reagir como cristão. Porque é muito fácil a gente agir como cristão. A gente vai para a igreja 2, 3 vezes na semana, usa alguns jargões de Deus te abençoe, a paz do Senhor, e a gente acha que realmente isso é suficiente, mas não. Deus começa a provar a tua fé, começa a colocar circunstâncias difíceis para que você tenha a sua fé fortalecida, assim como aconteceu com muitos homens de Deus na Bíblia, assim como aconteceu, como a gente pode falar aqui sobre José. José, ele já sabia, ele já tinha sonhos do que seria o futuro dele, mas ele precisava ser preparado para aquilo, e ele passou 13 anos sendo preparado, só que com provações, para depois conseguir o governo do Egito, que era a maior potência do mundo naquela época. A mesma coisa Davi. Davi tinha sido ungido rei pequeno, ele ainda era um menino, mas ele só assumiu o trono já homem.
E todo esse período, o próprio rei, que era o Saul na época, perseguia ele. Então ele precisou passar por várias circunstâncias, por várias provações para se tornar o maior rei que já existiu na história de Israel. Você vai em Israel hoje, o rei Davi, ele continua sendo uma referência. Então, para que ele pudesse passar por esse processo, assim como José do Egito e também Moisés e muitos outros que a gente pode citar, eles todos passaram por provações, provaram sua fé, fortaleceram a sua fé em Deus, foram preparados principalmente nas emoções. A gente sabe que, assim como nós, eles são humanos. Então, existe o orgulho, existe a vontade de, vamos colocar entre aspas, se amostrar. Então, tudo isso Deus foi moldando no caminho para que eles pudessem ser o que Deus queria e para que eles pudessem alcançar aquele projeto de Deus, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Então, aqui é uma fase em que você já se preparou emocionalmente para as coisas que estão por vir, por mais que elas doam, por mais que apareçam circunstâncias difíceis, você já consegue manter a confiança em Deus. Aqui você já projetou sonhos, você já começou a sonhar com um futuro novo, você já esqueceu muitas coisas que aconteceram durante teu casamento e agora você começa a pensar no seu profissional, o que eu vou fazer, como eu vou trabalhar, e aí você começa a pensar nos seus filhos, se eles estão na escola a tal período, então esse período aqui eu posso fazer isso. Então você começa a criar planos, e isso é algo de Deus, porque a Bíblia diz que o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então significa que você precisa fazer os planos. Se Deus vai aprovar ou não, Ele vai te dizer depois, mas você precisa fazer, né, o teu planejamento. Então Deus continua sendo ali, o teu consolador, o teu conselheiro, a pessoa que prossegue firme na busca pela restauração do casamento, mas sem pensar 24 horas no casamento. Já mudou totalmente o cenário, porque você confia que a saída do deserto, você sabe que é só uma questão de tempo. Você já está se preparando, e enquanto você vai andando nesse caminho, aí você vai se aprimorando na fé, você vai se aprimorando nas coisas espirituais, mas também nas coisas desse mundo. Você busca ver o melhor agora da vida. Você já não vê através daquela ótica da dor, de humilhação, de que você é injustiçada, de que você é coitadinha, não. Todo esse coitadismo já passou e agora você tem olhos fixos naquilo que Deus quer fazer lá na frente. Então, essa segunda fase é uma fase que a gente pode dizer que é um divisor de águas. Ela vem logo depois de um sofrimento muito grande. Muitas pessoas conseguem sair dessa fase 1 e ir para a fase 2 nos primeiros meses de deserto. Outras ficam muito tempo na fase 1 porque continuam querendo ser coitadinhas. Então, se você ainda não chegou na fase 2, se você está ouvindo esse áudio, mas você não chegou na fase 2, você precisa sair desse lugar de vítima. Todas as mulheres que chegaram na fase 2, elas saíram desse lugar de vítima. Elas entenderam que também erraram contra Deus. O casamento era uma idolatria, o marido era uma idolatria. Existia um pecado muito grande entre vocês e Deus queria resgatar você do império das trevas, como diz a palavra, te resgatar do império das trevas e te transportar para o reino do seu Filho amado. Então, o que Jesus tem feito por você é salvar você daquilo que você vivia e não estava de acordo com a vontade dele. Eu lembro que uma vez eu fui ler o livro de Oséias, porque sempre se falava muito na oração da cerca de espinhos, em alguns grupos de restauração que eu participava. Então, no livro de Oséias, eu fui buscar refúgio, de vítima, de dizer, eu sou Oséias, coitadinho, que foi traído pela Gomer. E eu lembro que eu sentei na mesa para ler, e naquele dia, Deus me ministrou sobre perdão, porque eu achava que perdão era dizer, eu já perdoei, como se fosse uma coisa que viesse de mim, sabe? E naquele dia, Deus falou comigo. Deus falou, não, você não é Oséias, você é Gomer, porque você me trocou tantas vezes por seu marido, e você se prostituiu desse jeito. Então eu comecei a chorar, eu entendi que assim como no mundo natural, que meu marido estava me traindo, no mundo espiritual eu estava traindo a Deus, colocando ele em qualquer outro lugar, mas não era no primeiro lugar. Então é isso que você precisa aprender sobre o deserto, é Deus transformando todas as coisas e colocando elas no lugar. Sabe quando a gente vai fazer a arrumação da casa e de repente a gente tira tudo do lugar e aí sai limpando e depois volta tudo pro lugar de novo, só que agora a casa tá linda, impecável e arrumada? Então a mesma coisa é o deserto. Parece que tá tudo bagunçado, tudo fora do lugar, mas de repente vem o Espírito Santo e arruma tudo e fala, não, eu estava preparando tudo, esse é o meu melhor. Você não precisa ficar sozinha nesse deserto enquanto busca sua restauração. Adquira agora mesmo o e-book Restaurando Sua Vida e Seu Casamento, vencendo as 4 fases do deserto e dê o primeiro passo rumo à sua reconciliação. Clique no botão abaixo e comece a transformar sua vida ainda hoje.